Hoje eu tenho o prazer de conversar com a atriz e contadora de histórias, Solange Campos. Tudo bom, Solange? Tudo bem, Rei. Prazer, né? Prazer. Fica até um trocadilho, um prazer com essa sua peça. O prazer é todo meu. Solange, você está agora com a peça Poderóticas, né? Poderóticas, isso. Que a gente vai mostrar aí um pouquinho. Sim. Mas antes eu queria saber qual é a diferença entre a Solange, atriz, mãe, cenógrafa, figurinista, criadora, produtora, contadora de histórias. São muitas diferenças, muitas. Complexo, viu? Que complexa a pergunta. Bom, a Solange mãe, ela é mais brincalhona, trabalha a ludicidade com a filha, né? Trabalha essas questões todas políticas que a gente vive hoje em dia, respeitando a idade, né, que tem, né, dela, né, a idade que ela, do entendimento e da compreensão dela. A Solange atriz é uma Solange que assim, como que eu falo de minha atriz aí? Fale o que você na sente. verdade, eu deixei um pouco esse lado atriz, um tempo, né? Eu fiquei fora do palco 10 anos, porque eu me envolvi, né? Apaixonei-me pela Solange contadora de histórias. Mas a Solange atriz estava ali o tempo todo, né? Nas contações de histórias, nas personagens que apareciam. Então, a Solange atriz foi trabalhando uma dinâmica de improviso muito maior com a Solange contadora de histórias. Mas sua formação é artes cênicas, Artes cênicas, eu sou bacharel em artes cênicas, sou formada pela UFBA. Ótimo. E esse papel que você faz no espetáculo, onde você assina o cenário, assina o figurino, auxilia na produção, você também tem uma produtora, né? Ramona Gaian. Isso, e fala um pouco como é assumir esses cenários para você tornar viável, né, o espetáculo. Sim, foi um processo que foi muito difícil a princípio, né, porque é um espetáculo que não tem patrocínio, é um projeto independente. Então, a partir do texto, eu fui construindo e vendo que ideia de que cenário poderia ser, né? Que na verdade, configurasse uma ligação, uma concepção de criação, de criadora, né? Então, eu fui pesquisando aqui, pesquisando ali e fui chegando, né? Nesse cenário, que é um cenário que é mais rústico, né? Que é mais... que tem a ver também com esse moderno. Eu fui mesclando essas duas linguagens, moderno e clássico. E pelo que eu vi, explora muito iluminação, né, ali, né? Isso, tem uma luz maravilhosa que foi feita, a concepção foi feita por Giovanni Nascimento, a operação por Ramona Gaian, e uma iluminação que é simples, mas que tem nuances, que traz esse elemento que é quente no espetáculo, né? Que traz a narradora, focos na narração, né? Nesses momentos que são mais lúdicos também, que são elementos da contação de história, porque o Poderóticas eu trago uma linguagem híbrida, né? Do teatro e a narrativa. Sim. Então, E isso. fala um pouco sobre esse texto, né, de Anaís Nin. Anaís Nin. Anaís Nin é uma linda, né? Uma escritora que nasceu no século XIX e ela tem alguns livros. Eu peguei o Delta de Vênus e escolhi um conto do Artistas e Modelos, né? Então, foi um conto que eu me apaixonei por conta de que a Anaís, ela traz elementos muito sígnicos e muito fortes. Ela foi uma grande estudiosa do pompoarismo, do tantra. E naquela época. Naquela época. Inclusive, foi uma mulher que não foi muito respeitada como escritora, né? Ela ficou atrás do Arthur Miller e de toda uma galera que vinha com ela ali, porque ela era mulher, né? Então, a escolha do texto foi uma escolha que eu acho que se deu por uma questão que eu nem percebia, né? Como, por que eu tinha escolhido aquilo? Mas eu sabia do que eu queria falar. Então eu acho que veio meio no inconsciente, né? Eu queria falar da sexualidade feminina, queria falar do erotismo na perspectiva feminina. Então, quando eu vi o texto, eu falei, bom, é esse texto aqui. Agora, por que é esse texto? Porque a Anaisinha, ela vai trazendo elementos que são muito fortes, né? Que são muito, assim, peculiares do universo feminino. E esse conto, especificamente, traz um elemento de submissão, de dor, né?
E fala um pouco como é tratar de um assunto que ainda é tabu para várias pessoas ainda, né? Ainda é tabu. Bom, inicialmente foi difícil para mim também, tanto que eu ensaiava até a metade do texto, quando chegava na parte do sexo, eita Lelê, eu dizia, como é que eu vou falar disso de uma forma simples, de uma forma que comunique e que quebre essa parede, essa quarta parede que a gente fala no teatro, como é que eu quebro esse gelo entre mim e a plateia, né? Como é que eu faço isso? De uma forma que a gente fique no mesmo espaço de conexão e de mensagem mesmo, né? De envio e de recepção de mensagem. E aí eu fui trabalhar isso em mim, né? Porque tudo começa na gente. Claro. E aí eu comecei a falar com as pessoas sobre sexo, assim. Inclusive deu entrevista para um programa, né? Foi, falei sobre sexo, fui aprendendo ali, né? E aí eu fui vendo de que forma eu podia falar dessas formas mais... do que se usa na cama, né? Das palavras que se usam na cama, do jeito que a gente fala. E que não ofendesse, que trouxesse para o que é real mesmo, né? E eu sei que você está ali em cena, mas você observa a reação quando você fala uma palavra mais picante, ou às vezes um palavrão, alguma coisa que você fala, você vê a reação do público? Sim. Tem expressões diversas, né? Tem expressão desde a perna que mexe, o corpo fala o tempo todo, né? É um olhar de eu tô entendendo o que você tá falando, é um olhar de gosto do que você tá falando, sei o que você tá falando, um espelhamento muito forte, sobretudo com as mulheres. As mulheres, elas olham muito assim com um olhar de brilho, sabe? Eu sei que lugar é esse, eu sei de que lugar você tá falando, eu sei que caminho aonde você quer chegar. E é diferente que é uma mulher falando isso, né? Para outra mulher, né? Exatamente. E eu queria que você finalizasse deixando uma mensagem para o público de casa e assistir Poderóticas, né? Bom, vem pra cá ou pra lá? Pra mim, a conversa comigo. Então tá, vem pra cá assistir Poderóticas, vem se empoderar, vem sentir, como muitas mulheres, né, e muitos homens também, né, vem pra cá e sai com os olhos rasos d'água, ou sai agradecendo, né, ou sai falando o quanto foi transformador, né, eu já ouvi de tudo, tipo, destranquei tudo por dentro, sabe? Vou levar isso pra Alagoas, vou levar isso comigo, que presente, sabe? É um presente mesmo. E é um presente pra mim também, né? Que vocês venham assistir. É um presente pra mim porque eu cresço junto. Eu me alimento também, cenicamente, artisticamente, como mulher, né? Do que a plateia me dá. E eu tenho certeza que a recíproca é verdadeira. Solange, muito obrigado. E agora eu vou assistir também o espetáculo. Venha comigo. Obrigado. Obrigada, Rei.